Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar o tema e o título. Muita gente confunde tema e título como sendo a mesma coisa, mas não é. O tema é mais abrangente e aborda o assunto a ser estudado. Já o título é mais sintético e aborda o objeto do estudo. Para a gente ter um exemplo, vamos voltar àquele vídeo 1 em que a gente verificou um espaço público da cidade de Fortaleza. Bom, em um espaço público eu posso ter diversos objetos de estudo de diversas áreas, do direito, da administração, posso ter da economia e posso ter da arquitetura e urbanismo também, além da educação física, porque muitas pessoas têm praticado exercício físico em logradouros públicos. Então vamos partir, por exemplo, de um profissional de educação física ou aluno de graduação de educação física que ou estagiam ou trabalham em um espaço público. Ele vai observar que aquele local pode ser um local em que ele pode realizar o TCC dele e buscar um tema para que seja feito o seu trabalho de conclusão de curso. Então, em um primeiro momento, ele pode pensar, será que eu poderia ter como tema a realização de exercício físico em espaços públicos? Bom, aí a gente já tem um tema garantido. Poderia ser um tema de realização de um TCC, a realização de exercício físico em espaço público. A partir daí, quando você define o seu tema, você vai buscar um título, se você não já tiver ele em mente. Então, você vai pesquisar em um site de buscas. Eu realizo geralmente essa busca no Google, utilizando palavras que eu vou chamar de palavras guias, não de palavras-chave. Depois a gente vai ver a diferença. Através dessas palavras guias, a gente já vai ver o que tem sido publicado na literatura para que o título seja definido de um tema que já foi definido previamente. Então a gente vai, a partir do tema, o exercício físico em espaço público, a gente vai definir o título do trabalho deste exemplo que nós vamos dar. Então a gente vai para o site de buscas agora para verificar como vamos encontrar. Bom pessoal, baseado no tema que foi escolhido, que foi prática de exercícios físicos em espaços públicos, você pode escolher de 3 a 5 palavras guias. Eu vou escolher 4. Vou colocar exercício físico, espaço público. E vou colocar PDF no final, porque sempre em PDF estão artigos, teses, dissertações e monografias. Dou um Enter. Eu já fiz previamente uma busca e vi que no final da primeira página eu vou ter um Cielo. Cielo é uma base de dados, então eu tenho ciência de que aqui eu tenho um artigo. Quando eu clico, eu vou ter esse título aqui. Saúde no parque, características de praticantes de caminhada em espaços públicos de lazer. Verifiquei também que esse artigo é um artigo recente, é de 2014. Ou seja, é um artigo, o meu artigo ele pode ter notoriedade, pode ter publicabilidade e eu posso ter como base do meu título o título desse artigo também, que vai me dar um direcionamento, um norte para que eu finalize o título do meu trabalho. Bom, uma vez que ele verificou já na literatura que existe algo parecido com o que ele quer, ele vai direcionar para o trabalho dele. Como o nosso exemplo, que a gente citou agora, é professor de exercício funcional, de treinamento funcional na Orla Marítima de Fortaleza, ele pode fechar o título dele como perfil dos praticantes de treinamento funcional na Orla Marítima da cidade de Fortaleza. Uma vez fechado o título, ele tem que voltar para aqueles critérios que nós vimos no vídeo 2, lembra? Ele tem afetividade com o tema, que é o com que ele trabalha. Ele tem execuibilidade, que é o local que ele trabalha, que ele vai fazer o TCC dele. Ele tem originalidade, porque a literatura mostrou isso. O trabalho vai ter objetividade. E com certeza ele tem notoriedade e publicabilidade, porque a gente viu aqui no Google que poucos trabalhos têm sido publicados nessa área nos últimos tempos, certo? Uma vez que ele definiu tudo isso, ele tem que reconhecer o quê? O que é um artigo científico. O título dele já está definido, baseado no tema que ele escolheu previamente. Agora ele vai ter que buscar nas bases de dados artigos para que ele faça futuramente a introdução do trabalho dele e a justificativa do trabalho. Então isso vão vir vídeos posteriores. A gente no próximo vídeo vai reconhecer um artigo científico, quais são os elementos que devem ter no artigo para que você esteja apto a fazer sua introdução, que vai estar na nossa unidade 2.